11 horas mais 20 minutos. Olá para você, amigo ligado na RPTV, a rede paulistana de televisão. Nesta quarta-feira está começando mais um RPTV Esportes. Vamos falar, claro, de muita bola rolando, afinal, meio de semana agitado com as competições de Taça Libertadores da América, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, o que foi aquele gol do Cristiano Ronaldo ontem contra a Juventus na Itália, impressionante. Mas antes, uma semana importante demais e essa importância ganha um maior grau a partir do momento em que boa parte das equipes da nossa região, equipes com cobertura aqui da RPTV, estarão disputando a 4ª divisão do futebol paulista no ano que vem. Rio Branco, União Barbarense, Mogi Mirim estarão no último escalão do estado com uma idade limite de 23 anos. Então cresce a importância de um bom trabalho de base. E nesta semana será iniciada a competição mais importante do calendário das bases para os clubes, o Campeonato Paulista, categorias Sub-15 e Sub-17, que jogam sempre casados na primeira fase. Então são sempre jogos aos sábados pela manhã, 9 da manhã o Sub-15, 10h45, 11 horas o Sub-17, sempre juntos. A partir da segunda fase, a divisão de grupos. O União Barbarense apostou em uma venda de camisas, um aluguel da camisa para o Centro de Treinamentos Fute Talentos da Vila Formosa, lá em São Paulo, que teve parceria até o ano passado com o São Bernardo. Os atletas têm uma ótima estrutura na capital, se juntarão a uns poucos jogadores da região, aqui de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, que já pertenciam ao clube, e assim a União disputará o campeonato. Chances de bons resultados existem. Claro, a Fute Talentos vem colecionando boas campanhas nas últimas temporadas. É um modelo de gestão. O Rio Branco tem outro modelo de gestão, que é capitaneado pelo Sandro Hiroshi e pelo Éder Duarte, que é o investimento na base, o clube tomando conta das suas próprias categorias. Inicialmente Sub-15 e Sub-17, agora também com a administração do Sub-20. Só para você em casa entender a diferença da formação desses dois times que estarão a partir do próximo final de semana disputando a competição. O União Barbarense estreia contra o Rio Claro, Sub-15 e Sub-17 no estádio Antônio Guimarães. São 7 times do grupo, nós vamos ver mais tarde. O Rio Branco será aquele que cumprirá folga nessa primeira semana. E estamos recebendo em nossos estúdios o técnico do Sub-17 do Rio Branco, já com um trabalho bastante consolidado no clube há alguns anos. Foi atleta do Rio Branco também nos anos 90, anos 2000. Rafael Pereira está conosco. Bom dia, Rafael. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que está essa expectativa? É uma vantagem ter essa semana a mais de preparação, folgar na estreia ou não? A ansiedade traz que o jogo fosse logo no próximo sábado. Um abraço, Rafael. Um abraço, Ricardo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Realmente, a primeira rodada, a gente estando fora, vou aproveitar para ir ver jogos, né? Tem adversário já na segunda rodada, que é a equipe de São Carlos. Então vou aproveitar para ir no sábado em Piracicaba já ver esse jogo, para saber quem que a gente vai enfrentar, né? O que o adversário tem para nos surpreender na semana que vem. E a ansiedade é grande, é a competição mais importante da base aqui para o Rio Branco, né? Então a gente está bem preparado, a gente já vem fazendo um trabalho já há bastante tempo de buscar jogador, então a gente está no caminho certo e estamos aguardando ansiosamente para essa estreia. Especialistas em categoria de base dizem que o Sub-17 é a categoria chave para um bom trabalho de base. Por quê? Sub-15 muito ainda tem que ser feito com o atleta. No Sub-20, a grande maioria tem que estar pronto já para o profissional. Essa transição do Sub-17, que é a maturação, que é a chegada, a passagem para um Sub-20, as portas do profissional, acaba exigindo um pouco mais. Você vê assim também, Rafael, da importância para a carreira do atleta, principalmente? Sim, Ricardo, eu concordo com você. Tendo visto no ano passado, 2 atletas do Sub-17 já foram titular do profissional, né? Foi o caso do Gabriel Thieres e o Nicolas, né? Então, a situação do clube pede isso. A gente tenta às vezes fazer um planejamento a longo prazo, mas como está muito precoce, esse atleta de 17 anos tem que estar já olhando o profissional e buscando essa oportunidade. E a gente deixa bem claro para os nossos garotos essa situação que em curto prazo já pode estar no profissional, isso aí tem que ficar atento a isso. Com a gente também um dos destaques das últimas temporadas com a camisa
do Rio Branco Esporte Clube. Ele que tem feito muitos gols, né? Ano passado, mesmo um ano abaixo da sua categoria, fez 10 gols no campeonato estadual sub-17, já está no clube há 2 anos, é o centroavante, o Gabriel. Vem de Tocantins, né? Teve muito jogador que veio de Tocantins e deu muito certo no Rio Branco. Você vai ser mais um, Gabriel. Bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, está participando aqui do RPTV Esportes. Bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no Rio Branco. Quando houve o convite de vir para cá, pelo Sandy Roche, gostei muito, né? Na verdade, nunca tinha jogado aqui em São Paulo, mas foi um convite muito prazeroso e glória a Deus, né? Graças a Deus venho fazendo um bom trabalho. Sim, claro, preciso melhorar bastante ainda, mas em questão de sucesso do Tocantins aqui, você se referiu bem, porque temos o Anaílson, o Sandy Roche, que já veio daquela região de lá, e eu procuro me espelhar sempre neles, no trabalho que eles fizeram, em tudo que fizeram aqui no Rio Branco, que trouxe a glória pelo Rio Branco. Começou tudo com o Tiba, né? O Tiba que é o precursor do Rio Branco, foi o primeiro atleta a ser vendido para uma equipe grande do futebol brasileiro. Em 1985, ele foi negociado com o Vasco da Gama. O Tiba também, né? Vindo de Tocantins, o Rio Branco tem um histórico muito legal. Como é que surgiu essa oportunidade, Gabriel? Foi através de uma peneira? O Sandro, por ser de lá, também já te conhecia? Daquele bate-papo, ó, tem um menino lá, tal, em Gurupi, que tem muita qualidade. Como é que foi sua chegada ao Rio Branco? O Sandy Roche, primeiramente, já tinha me visto jogar no Sub-14, em um campeonato que a gente disputou em Pirassununga, em São Paulo. E nisso, eu tinha terminado de vir um projeto em São Paulo, que acabou que não deu muito certo. Ele estava em casa. E avisaram meu pai. Meu pai e minha mãe se comunicaram com eles. E houve um convite de eu vir aqui para o Rio Branco. E aceitei. Vim de início para o Sub-15. E agora estou aqui já para o segundo ano de disputar o Sub-17. Ano passado fui feliz em fazer meus 10 gols numa categoria abaixo. E esse ano a média é crescer, evoluir mais, né? Já que já é a minha idade, já estou no topo certo. E, Rafael, eu acho que é muito importante também essa questão da base para o Rio Branco esse ano. É fundamental, eu diria, por causa do limite de idade na 4ª divisão ser de 23 anos. Para quem tem base forte, vai conseguir. Agora, você recrutar atletas de 21, 22, 23 anos não é tão fácil quanto você já contratar atletas experimentados. Aí, se você tem um bom poderio financeiro, né, como o Rio Branco está tentando construir aí uma gestão a longo prazo, enfim, com investimentos, não é tudo que o dinheiro pode comprar nessa idade, né? Você tem um limite também de qualidade técnica para essa idade. Então, isso dá um valor a mais ainda à base. O fato do Rio Branco ter que disputar no que vem um campeonato até 23 anos aumenta a responsabilidade e talvez também pule etapas. O Gabriel, por exemplo, com 17 anos, fazendo um bom campeonato, por que não ser aproveitado? Nós temos hoje o Rodrigo no Santos, que joga Libertadores da América, com a idade do Gabriel e sendo titular absoluto, talvez o principal nome da temporada. Isso faz também que pule etapas, pode vir a melhorar essa sequência na carreira dos atletas? Sim, com certeza, Ricardo. Essa situação, esse planejamento ele tem que ser bem feito, né, cara? A gente tem aí o Campeonato Sub-17 que começa agora semana que vem. Nós temos o Sub-20, né, que a gente está, como você citou, já tem um planejamento feito para essa categoria. E contamos com a Taça São Paulo em janeiro, né? Então nós temos aí 3 campeonatos, 3 competições para a gente fazer um planejamento. É um trabalho bem feito, porque não adianta você também entrar e passar vergonha no campeonato. Você tem que fazer um bom trabalho com o grupo, enfim, para poder revelar o jogador. Ninguém vem ver o jogador na última colocação da primeira fase. Ninguém quer esse tipo de jogador. Aquela história de que só base é para revelar, não é para ter resultado. Não é bem assim, né? Ninguém vai olhar um time que perdeu todos os jogos do campeonato. Com certeza. E os clubes grandes estão de olho. No próprio Rio Branco, que já como você comentou, o doutor Hélio tinha citado a semana passada, sim, que a gente já vem fazendo um trabalho bacana, legal há 2 anos atrás, já há 2 anos, e revelando jogadores, parceria com os clubes, porque a gente não, como você falou, a gente não tem um selo formador, e que dá a garantia de segurar um atleta e fazer um planejamento de carreira para ele. A gente não tem condição de segurar. Então, se o atleta, a gente vai trabalhar agora essas 3 competições que virão aí esse ano, para poder chegar aí no final da Taça São Paulo, ou no final do Sub-20, ou na segunda fase do Sub-20, ou na segunda fase do Sub-17, terceira fase, você já está prevendo alguma ascensão de algum garoto desse para o profissional.
que, como você falou, é sub-23. Então nós temos que fazer um trabalho bacana, um trabalho legal, para poder encaixar, colocar algum jogador na categoria profissional para disputar essa competição, para reduzir o custo, né, Ricardo? O Leonardo vai soltar na sequência alguns gols do Sub-17 do Rio Branco do ano passado, que foi longe, né? Parou ali no grupo que tinha Santos, Red Bull e Linense, mas fez bela temporada. O Gabriel, com certeza vai ter gol do Gabriel nesses melhores momentos que nós preparamos também, né? As imagens, inclusive do Facebook oficial do Rio Branco Sub-17. Mas, Rafael, em termos de formação também, é muito importante, porque os atletas estão ainda numa fase de crescimento, a fase de engorda, como diria, né? O outro, a questão física, né? E você traz para junto de si um profissional muito competente, que é o Marcelo Campos. Ele que teve uma participação fundamental naquele vice-campeonato, que talvez é a maior conquista, juntamente com o título paulista de 96, em que o Sandro e o Anaílson, você também estava, né, Rafael? Você, Sandro, Hiroshi e Anaílson juntos, né? Isso. Com outros nomes como João Paulo, Bola, goleiro, Gustavo, goleiro, o Igor, enfim. Era um timaço, né? Sim. Foi campeão paulista em 96. Pós aquele título, um dos principais momentos do Rio Branco foi o vice-campeonato da Copa São Paulo de Juniores em 2008. E o Marcelo teve grande contribuição para aquilo. Você traz o Marcelo para esse ano também. Na formação de atletas, principalmente, a questão física é muito importante, né? Ricardo, esse profissional, Marcelo, a gente já acompanha o trabalho dele há muito tempo no Rio Branco. Você citou muito bem a final da Copa São Paulo, né? E a gente trouxe para fazer um trabalho já integrado com todas as categorias, né? Esse é o nosso objetivo. E realmente ele é um profissional muito qualificado. O ano passado, quando ele veio na segunda fase, e a gente conseguiu brigar de igual para igual com o Santos e Red Bull, que é o adversário na segunda fase que a gente Esse encontrou. Jogo é contra o Linense. Isso é o Linense em Americana. Foi lá no Campo do Unidos, é isso? Foi, ganhamos de 6-1, né, Gabriel? 6-1. Teve gol seu aí, Gabriel? Teve 3. Pode falar no microfone. Teve, 3 gols? Teve 3 gols. Teve 3 gols do Gabriel. Um deles é esse aí, de pênalti. Esse já é na segunda fase, né, Ricardo? Rio Branco, Linense, Red Bull e Santos. Você se inspira no Henrique Dourado para bater pênalti? Essa dancinha, essa rebolada aí antes de bater ou não? Jeito criado meu mesmo. Mas tá aí, a gente tá vendo os gols do Gabriel, camisa 9 do Rio Branco, sub-17 do ano passado, vai continuar sendo 9. É ele que vai garantir os bichos do Rafael Pereira esse ano. Mas você vai completando, Rafael, te cortei. Eu gostei muito desse também. Ricardo, é isso aí. O trabalho do Marcelo é fundamental nessa primeira fase já agora. A gente já está bem 90% fisicamente para estrear nessa competição. E a gente é um profissional de extrema confiança nossa e a gente tem certeza que vai fazer um bom trabalho com ele aí. A gente está vendo muitos gols seus, Gabriel, jogos contra o Linense, Santos, Red Bull, enfim. É uma posição muito carente hoje em dia no futebol brasileiro. Por exemplo, na Copa do Mundo, o Gabriel Jesus é o centroavante, tá bom, né? Pode acontecer uma lesão. Quem que vai ser o substituto? O Tite convocou por último o William José, que saiu escrachado do São Paulo e do Santos aqui do Brasil e hoje é a principal opção. Jô, pelo brasileiro que fez ano passado, tá lá meio escondido no Japão. Quem mais? O Jonas, do Benfica, é colocado como um injustiçado, mas quando estava no Brasil também não se dava tanto valor a ele. É uma posição carente. Você sente isso também, Gabriel, que pode ser realmente ter esse dom de fazer gols é fato raro hoje no Brasil e abre-se um caminho até melhor para você, para sua carreira? O pessoal brinca, tem vezes que diz, como se diz, o iluminado, né? É verdade. Só que eu acredito que muitas vezes pode ser até sim, mas só que muito trabalho. A gente precisa de trabalho. E sim, atualmente está muito carente no Brasil, tudo essa posição de centroavante. E nisso eu procuro me espelhar para buscar sempre o melhor para mim, para me aperfeiçoar, tanto de finalização como cabeceio, finalização com os pés, como cabeceio, de tudo. Tentar fazer gol de todo meio. E assim, com certeza, eu tenho certeza que eu crescerei no ramo do futebol. Sempre jogou nessa posição, Gabriel? Ou quando você era menino lá em Tocantins, você jogava em uma outra função, aí você foi ganhando essas características de atacante de área? Quando eu era pequeno, eu comecei no meio de campo. Mas como eu fui crescendo muito rápido, fui pegando um corpo mais avantajado dos outros, certo. Busquei, meu treinador me colocou como centroavante. E foi nisso. Fui buscando melhorar, aperfeiçoar o centroavante e até hoje estou nessa posição. E você costuma jogar sempre com esse homem de referência, né, Rafael? O Thielis foi assim, agora com o Gabriel. O Thielis que também é Gabriel, né? Gabriel Thielis. A gente varia muito nessa situação. A gente tem, o Gabriel está voltando agora, ficou quase 6 meses parado com a lesão no pubis, está voltando agora. E a gente tem algumas opções no grupo também para essa formação. A gente trabalha
Depende muito do momento, né, O Ricardo? Thieles não tem mais idade de sub-17. Não, ele vai disputar o sub-20 já. Isso, é o sub-20. Mas a gente opta por, dependendo do momento do jogo, da situação da partida, do adversário que a gente vai enfrentar, se joga em casa, se joga fora de casa, então a situação acaba mudando um pouco a formação nossa. Você citou os adversários que você vai enfrentar. Vamos então, o Leonardo vai pôr na tela o grupo, né, do Rio Branco nesse sub-15 e sub-17, repito, jogam juntos. O sub-15 é o Andrezão como técnico, já esteve aqui no nosso programa falando sobre esse novo desafio. Rio Branco, Guarani, Independente de Limeira, Rio Claro, alô torcida do Galo Azul. Daqui a pouco tem informações do Rio Claro aqui com o Leonardo Mendes, hein? Pessoal de Rio Claro que nos assiste no canal 8 da NET. São Carlos, União Barbarense, Barra Fute Talentos e 15 de Piracicaba. O que você pode falar desses adversários? São 4 que se classificam, Rafael, é isso? Três direto, melhores, né? Direto, e o quarto melhor colocado. É um grupo forte, né, Ricardo? Tem clubes tradicionais aí, né? Guarani, o 15 de Piracicaba, o treinador do 15 de Piracicaba é o mesmo da Inter de Limeira. Tem um trabalho muito bom, que eu já conheço há bastante tempo. Então vai ser um grupo aí bem acirrado, bem disputado, e a gente está preparado para isso aí, viu, Ricardo? A gente, se quer buscar sonhos maiores, se quiser chegar na final de campeonato, na semifinal de campeonato, a gente não tem que olhar muito essa situação, né? A gente tem que encarar todo mundo como se fosse uma final de campeonato, qualquer adversário. Seja na primeira fase, segunda fase, a seriedade tem que ser a mesma. Você atuou no Rio Branco na década de 90, na base, morou no alojamento do estádio Décio Vita, assim como tantos outros craques revelados pelo clube, foram muitos, né? Como é que está a estrutura física hoje do Rio Branco, Rafael? Quantos atletas, por exemplo, você pode alojar? Ainda existem aqueles quartos lá, eram 12 quartos no total, né? Mais o pessoal de teste na minha época, enfim. Como é que é a distribuição? O Rio Branco está estruturado de novo na base para montar um elenco forte, para poder recrutar atletas de diversas partes do país, como sempre fez? Ricardo, quando a gente assumiu a base, aí, eu e o Sandro, no início do Dr. Ed, no início do trabalho, do projeto, o Ricardo, ninguém queria jogar no Rio Branco, né? A molecada da região, a garotada da região, queria tudo ir para fora, os times próximos da região nossa aqui. Hoje em dia, a procura aumentou. Tendo visto o trabalho como eu comentei com você, o trabalho que a gente vem fazendo há 2 anos já, em relação a revelar jogador, colocar jogador na seleção brasileira, colocar jogador nos clubes. Então, estão vendo a gente com outros olhos, estão procurando o Rio Branco, voltou a procura para disputar a base no Paulista. A estrutura do estádio Décio Vita, gostaria de dar mais condições para os meninos, é claro, mas o que a gente tem hoje suporta bem as necessidades para chegar a um profissional, para ir para um clube grande, uma boa alimentação. O Sandro tem um cuidado muito grande com isso. Como a gente morou lá dentro muitos anos, Ricardo, Sim. A gente sabe o que esses meninos passam, o que eles precisam para ter um segmento legal. Então, a alimentação de qualidade, a moradia deles de qualidade. Então, a gente tem feito o possível e o impossível para deixar eles no maior conforto para poder render na profissão e chegar ao objetivo deles, Ricardo. E um papo que já há 104 anos, que é de existência do Rio Branco, tem que dar oportunidade para jogadores da cidade, prefere jogador de fora. Sempre ouvi essa conversa, né? O jogador lá, tá vendo? O jogador lá, o Emerson, lateral direito da Ponte, que fez o gol do título da Ponte contra o Mirassol, é de Americana, mas não foi aproveitado pelo Rio Branco. Às vezes não é bem assim, às vezes ele é de alguma escolinha e a própria escolinha não envia direto para o Rio Branco, porque recebeu a proposta melhor de Ponte Preta, São Paulo, não tem como segurar. E se fosse assim, por exemplo, o Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, só teria jogadores de São Paulo? Olha o tamanho da cidade de São Paulo. Não dá, é impossível. Então tem que haver essa mescla, né, Rafael? É bom a gente sempre esclarecer. Se tiver 2 jogadores iguais, tecnicamente falando, um de Americana e outro da Paraíba, por exemplo, apenas uma citação, obviamente, para o clube, o de menor gasto, o de Americana, vai ficar com ele. Mas se o jogador de fora, como é o Gabriel, que vem de Tocantins e tem grande destaque, aí vai privilegiar a qualidade técnica. O Rio Branco vive disso, sempre viveu de revelar jogadores. É mais ou menos por aí? Ricardo, isso é um assunto muito polêmico, cara. Sempre deu polêmica. Sempre deu polêmica. E hoje eu tenho outra visão, trabalhando fora agora como treinador e acompanhando o trabalho de alojamento, eu tenho outra visão em relação a isso aí. Eu também era da base, também fui de fora, sou do estado do Pará. Sim. Então vim muito cedo para cá. Acontece que os garotos aqui de São Paulo, Ricardo, eles têm muita opção. Eles têm, no quintal deles, eles têm 3, 4 clubes. Então, às vezes eles escolhem o clube para ir. Esse ano, faz 1 mês atrás, eu liguei 2, 3 vezes atrás de um zagueiro, de um jogador,
E ele não e ele estava pensando em vir para o Rio Branco, porque estava tentando fazer teste em outro clube, ou foi fazer teste em outro clube, não ficou e vem para cá, ou fica aqui uma semana e vai fazer teste de novo, ou seja, então ainda, falei para você que estão buscando o nosso clube, estão sim, gente de fora. Porque os de Americana ainda tem prefere ir para fora, ainda do que vir para o próprio Rio Branco. E como você falou, às vezes algum treinador de escolinha, alguma parceria, o cara, enfim, tem os interesses dele, claro, a gente respeita, manda para fora, não quer mandar para o Rio Branco, enfim, a gente entende isso aí, respeita a opinião de cada um, mas a gente tem essa grande dificuldade, Ricardo, isso é verdade. E por que o atleta de fora? O Gabriel está com a gente há 3 anos. A família dele confia no trabalho do Rio Branco. Sim. O pai dele confia no trabalho do Sandro, do Éder. Então esse garoto, a gente tem um pouco mais de segurança para trabalhar. O Gabriel não teve proposta, como eu te falei, teve convite para ir para alguns clubes aí. E o Sandro, o próprio Rio Branco conversou, não é a hora, vamos trabalhar, vamos esperar um pouco mais. Então a gente tem essa confiança para trabalhar com os atletas que vêm de fora. Porque o Gabriel, ele teve uma oportunidade na vida, né, aqui no Rio Branco hoje, e é a que ele tem agora, e é essa aqui que está agarrando, cara. Certo. Entendeu, Ricardo? Então esse é um grande diferencial em relação a garoto da região. Que o pai leva no Red Bull, leva não sei aonde, aqui e lá, e às vezes não dá opção para o próprio Rio Branco, entendeu? Então a gente tem essa dificuldade. Mas é como eu falei, o atleta, o pai, tem que procurar o que é melhor para o filho dele. E a gente respeita e entende a situação. A crítica não pode existir a partir do momento, né? Eu me lembro de acompanhar bem de perto inúmeras tentativas. Ele que está sempre assistindo a gente, inclusive, do seu Zé Pulga, do José Antônio Rodrigues. O que ele tentou federar, na época era o Oscarzinho, né? Era a dupla Oscarzinho e Edmilson. Jogavam ali no Clube Atlético Ipiranga, né? O Edmilson veio para jogar no Rio Branco naquela oportunidade, era 9-1, né? Mas o Oscar, ele tinha proposta de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras e Santos. Não tem como concorrer. E não há também a crítica ao atleta. Ele é de Americana, ele obrigatoriamente tem que jogar no Rio Branco. Não. Ele não vai poder recusar um convite de um São Paulo, como aconteceu para o Oscar, em detrimento ao clube da cidade. E não é porque o Oscar surgiu primeiro no São Paulo que o Rio Branco está errado. O Rio Branco tentou trazê-lo. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque existe, não só no Rio Branco, todos os times que a gente ouve falar, não dá oportunidade para quem é da casa, só dá oportunidade para quem vem de fora, porque empresário manda no clube. Não é bem assim, tem que ter muito cuidado. Gabriel, centroavante de área, artilheiro, vai fazer muitos gols essa temporada com certeza. Você se espelha em alguém de referência, enfim, alguém que tem as suas características de jogo, que hoje no futebol profissional te agrada? Para mim, atualmente, a minha maior referência é o Cristiano Ronaldo, que atualmente está jogando muito de centroavante, marcando muitos gols. Mas antes, se for contar por história, é o Ronaldo Fenômeno, não tem como negar isso. E eu procuro sempre me espelhar dos melhores, né? Que é assim que a vida segue. E procurando sempre buscar o meu meio de fazer gols, seja fora da área, seja dentro da área. E nisso progredi sempre mais na minha carreira futebolística. O Ronaldo talvez tenha sido o último, né? O Adriano tinha tudo para ser um baita no centroavante, mas o extracampo dele acabou atrapalhando muito. Pois não, Ricardo, só para deixar clara essa situação do que a gente comentou do caso polêmico, o gasto que o Rio Branco tem para disputar o Paulista é muito alto. Então o atleta ele tem realmente o direito de procurar o clube que ele quiser, e o pai e a mãe tem que fazer isso mesmo. Assim, o que eu acho, que eu falei para você, é que às vezes o Rio Branco investe alto na competição no sub-15, sub-17, e às vezes o atleta sai pela porta do fundo do clube. Sim, aí sim, aí é muito grave. O São Paulo aconteceu ano passado. O São Paulo ficou conhecido como Dona Vilma do futebol brasileiro. Lembra quando a Dona Vilma lá em Goiás sequestrou o menino Pedrinho? E ele pegava muitos jogadores de outros clubes. Eu tenho um caso do Rio Branco que eu sempre cito nas nossas transmissões, de um menino, não vou citar o nome dele, ano de 90. São Paulo bancou advogado, orientou o menino para que ele fosse expulso da escola. Aí o advogado, orientado pelo São Paulo, entrou com uma liminar na justiça aqui de Americana, alegando que o Rio Branco não dava a escola para o menino. A juíza autorizou, o menino foi liberado e foi para o São Paulo. Mas não é que o Rio Branco não dava a escola, o menino forçou uma situação, foi expulso da escola, não teve como registrá-lo, matriculá-lo em outra escola naquela época do ano. Então, é isso que eu entendo que você está querendo dizer. Nós tivemos dois casos esse ano aí, parecido. Dois atletas que saíram pela porta do fundo. Do Rio Branco, vem para o Rio Branco, disputa o Campeonato Paulista, o gestor gasta dinheiro com taxa de arbitragem, com investimento, tudo, e o atleta sai pela porta do fundo da satisfação para o clube, para o Rio Branco. Isso é uma das situações mais agradáveis que tem na base. Rafael, sucesso mais uma vez, seja uma ótima temporada.
você cada vez mais próximo também do profissional, você mira isso, ser treinador do profissional também, ou no Rio Branco, qualquer outra equipe, enfim, faz parte do projeto? Faz e estou me preparando para isso, né, Ricardo? Eu tenho feito meus cursos, tenho feito minhas preparações, cuidando da parte teórica também, da parte científica do futebol, para poder, a hora que a oportunidade chegar, eu estar pronto para encarar com toda a responsabilidade e direito que o cargo exige, né? Obrigado e boa sorte. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Mais vezes espero você aqui no RPTV Esportes. Eu agradeço, muito obrigado. Gabriel, boa sorte, marque muitos gols, viu? E vai jogar no Corinthians no futuro bem próximo, porque para o Vitor, que é corintiano, né, tá difícil de aguentar Júnior Dutra e Casim, né? Você pode tirar o Jailson do gol domingo no Palmeiras, ele foi até liberado, a dona Leila conseguiu mais uma, né? Foi liberado da suspensão, então vai jogar, mas tirar o Jailson ninguém percebe. Mas boa sorte na carreira, viu, Gabriel? Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Gabriel, artilheiro do Sub-17, Rafael Pereira, técnico do Sub-17, ao Rio Branco, voltando às suas origens. E só a base vai poder tirar o Rio Branco do fundo do poço que ele chegou. Pois não, Rafa? Posso só finalizar? Claro. Desejar uma boa sorte para o nosso treinador Andrezão, que está chegando essa semana, como você falou. Sem dúvida. Um bom trabalho para ele e uma boa sorte para o Andrezão. Um abraço. 11h45, um rápido intervalo na volta, os gols de ontem, a expectativa para os jogos de hoje no futebol brasileiro e internacional. É rapidinho, já voltamos. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo o que ele precisa para ficar feliz. E muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 91 6431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. 11h48, estamos de volta com RPTV Esportes nesta quarta-feira. Vamos girar pela nossa região de abrangência da RPTV, começando com Santa Bárbara do Oeste. União Barbarense foi punido no Tribunal de Justiça Desportiva, mas acabou saindo no lucro, né? Existia até a possibilidade de perda de mandos de campo, o que não aconteceu. Quem conta pra gente? O correspondente RPTV em Santa Bárbara do Oeste, repórter Rubens Cunha. O União Barbarense foi multado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD da Federação Paulista de Futebol, em função das ocorrências nos jogos diante do Capibariano em Marília, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, pelo Campeonato Paulista da Série A3. O julgamento ocorreu na capital... Tá aí, o Rubens Cunha, tivemos um problema apenas na questão da foto do Rubens, mas foi isso, né? Julgamentos, dois casos principais do União Barbarense. O primeiro caso envolveu aquela confusão generalizada, a briga entre dirigentes do clube e do Capivariano por conta de ingressos, né?
que foram distribuídos, enfim, uma confusão danada, o jogo até parou lá embaixo no gramado para o pessoal assistir a briga nos camarotes. O União foi punido por isso, o Capivariano foi absolvido da questão. A outra punição, essa bem menor financeiramente falando, foi o caso da faixa que foi estendida por torcedores do União Barbarense na última rodada, no jogo contra o Marília, pedindo para que os atletas do União entregassem o jogo para o Marília, obviamente em alusão a um possível rebaixamento do Rio Branco, o que acabou não acontecendo, né? Porque a União Barbarense empatou com o Marília, o que favoreceu o Rio Branco, mas o Rio Branco acabou rebaixado devido à vitória do Olímpia 2-0 sobre o Atibaia, tá certo? 11h50, vamos falar agora de Rio Claro. Afinal, o Rio Claro anunciou parcerias e vem muito forte para a disputa da Copa Paulista. E o Velo Clube, na semana decisiva, o time joga por um empate no final de semana que vem para avançar às semifinais da Série A3 do futebol de São Paulo. Correspondente em Rio Claro, repórter Leonardo Mendes. Alô Ricardo, alô amigos do RPTV Esporte, falando da cidade de Rio Claro, do esporte de Rio Claro, dos dois clubes profissionais, começando pelo Rio Claro Futebol Clube, que tem novidades essa semana. A diretoria do Rio Claro anunciou que tem interesse na contratação do técnico Betão Alcântara para a sequência do ano para a disputa da Copa Paulista. Betão Alcântara, que atualmente está no Atibaia. Caso não evolua as negociações com o Betão, Adilson Teodoro, auxiliar técnico do Rio Claro, também que já foi preparador de goleiros e técnico do Sub-20, assumiria a equipe em definitivo. Alguns nomes já estão adiantados para renovar contrato, o caso do zagueiro Lu Anderson, do lateral esquerdo Acácio e dos atacantes Gustavo Sapeca, artilheiro da equipe na A2, Cadu Baroni e Vitor Sapo. Outra informação é que um grupo de chineses firmaria parceria para completar o elenco da Copa Paulista. Já o Velo Clube segue se preparando para o confronto decisivo contra o Capivariano em Capivari. Tem a vantagem da vitória por 2-1 no jogo de ida, mas não contará com seu grande destaque naquela partida, o atacante Rodney, que foi suspenso por 2 jogos pelo TJD na expulsão contra a Matonense. Como já cumpriu um, o outro será contra o Capivariano neste final de semana. Estas são as informações do futebol de Rio Claro para hoje no RPTV Esporte. Grande abraço, Ricardo, grande abraço a todos os amigos. Obrigado, Leonardo. A torcida de Rio Claro, né, dos dois lados está confiante. O Rio Claro, muito esperançoso com relação à Copa Paulista, deve entrar firme, inclusive, para buscar vaga em Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, buscar o título da competição. E o Velo Clube, que está sonhando sim, por que não, com acesso, vem uma grande recuperação no campeonato, tem um baita treinador que é o Kleber Gaúcho e joga por um empate contra o Capivariano para passar entre os 4 melhores. Os 2 primeiros sobem à Série A2 do futebol de São Paulo. 11h53, a partir de agora, futebol internacional. Em destaque aqui no RPTV Esportes, Taça Libertadores da América. Deu até para poupar titulares. Sem dificuldades, o Palmeiras venceu a segunda na competição. Chega a 6 pontos, lidera o seu grupo com folga e sem tomar gols. Ontem à noite a vítima foi o Alianza Lima do Peru. Palmeiras 2, Alianza 0. Vamos aos gols. Primeiro gol palmeirense marcado por Thiago Martins e o segundo gol através do Borja. Como tá fazendo gol, né? Esse já é o segundo gol do Palmeiras, né? Jogada do lado esquerdo do Queno, que sempre entra muito bem. Um frangaço do goleiro do Peru, né? Uma falha incrível do goleiro do Aliança. E o Borja, matador que é o centroavante que falta pro futebol brasileiro. Só que ele é colombiano, né? Aí não tem como. E aí o primeiro gol, né? Tivemos uma inversão aí, primeiro gol do Borja, que foi o segundo, e esse foi o primeiro gol do Palmeiras no jogo. Na bola parada, o cruzamento do Dudu, o desvio na primeira trave, o goleiro vai dar rebote, e aí o Thiago Martins, o zagueirão Thiago Martins, abrindo o placar no Allianz Parque. A partir dos 20, 30 minutos do segundo tempo, o torcedor do Palmeiras se esqueceu por um momento da Libertadores e já começou a projetar com cânticos a grande decisão de domingo diante do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Um empate basta para que o Verdão quebre esse incômodo jejum de 10 anos sem conquistar o título paulista. A última vez em 2008, em final contra a Ponte Preta.
Thiago Martins e Borja, Palmeiras 2, Alianza Lima 0. Acompanhamos aqui no RPTV Esportes. 11 horas e 54 minutos. Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida das quartas de final. Ontem tivemos a vitória fora de casa de virada do Bayern de Munique para cima do Sevilha pelo placar de 2-1. Vamos aos gols, né? O Sevilha largou na frente após esse cruzamento na área, né? Um gol muito bonito, inclusive, do jogador do Sevilha, abrindo o placar por 1-0 no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha. O gol de empate, uma batida cruzada do Ribéry, o Franck Ribéry, segundo o Vitor, o atleta mais bonito em atividade no futebol profissional no planeta. E no finalzinho do jogo, o Thiago Alcântara, brasileiro, filho do lateral direito Mazinho, campeão do mundo com a seleção em 94, fez de cabeça a virada no finalzinho, 2-1, o Bayern levando ampla vantagem para o segundo jogo. 11 horas e 58 minutos, tivemos ontem o primeiro time a carimbar acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista no ano de 2019. O Oeste, que um dia já foi de Itápolis e hoje está sediado em Barueri, bateu de novo o São Bernardo. Havia vencido o Bernô em Barueri por 2-1 e ontem no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, venceu outra vez 3-2. Rafael Luz, 2 vezes, marcou para o Oeste, assim como o Pedrinho, Alvinho e o ex-riobranquense volante Rodrigo Celeste fizeram os gols da equipe do São Bernardo. Então o Oeste é finalista da Série 2 e em 2019 estará na Série 1 do futebol de São Paulo. O outro clube que sobe? Pois não, sai esta noite. Vai sair Faísca do Brinco de Ouro em Campinas. 8h30 da noite jogam Guarani e 15 de Piracicaba. 2 rivais e 2 times tão tradicionais do futebol paulista, do interior do futebol do estado. Primeiro jogo em Piracicaba, empate por 0-0. Segundo jogo hoje, se houver um novo empate pênaltis, quem vencer no tempo normal se juntará ao Oeste na Série 1 do ano que vem. 11h59, para fecharmos a nossa agenda esportiva desta quarta-feira, às 9 da noite, o São Paulo entra em campo pela Copa do Brasil. Quarta fase, o tricolor ainda não foi vazado na competição, eliminou Madureira, CSA, CRB e agora enfrenta o Atlético Paranaense. Aí vai um tabu, né? Desde a modernização da Arena da Baixada, o tricolor realizou 17 jogos naquele estádio. Nunca venceu. Foram 12 derrotas e 5 empates. Quem sabe hoje quebra o tabu. O jogo de volta será no Morumbi para o São Paulo se classificar aí sim para a fase de oitavas de final, a Copa do Brasil, que é o único título importante que o São Paulo Futebol Clube ainda não possui na sua imensa galeria de troféus, tá certo? Meio-dia, encerramos mais essa edição do RPTV Esportes, que volta, claro, amanhã a partir das 11h20 aqui no canal 8 do Sistema Cabo Net. Até lá, tchau, tchau.